Como aquele apóstolo que você via servindo a Deus com tanta consagração, de repente virou um apóstata? Não acredita mais na existência de Deus? Como aquele adorador que ministrava conhecido no mundo inteiro, de repente vai a público para dizer: não acredito mais na existência de Deus, sou ateu. Um adorador que vira ateu. Como aquela liderança se levanta dizendo: Deus nos dirigiu, contrariando as escrituras sagradas. Será que Deus fechou os seus olhos e os seus ouvidos à própria palavra dele e caminhou junto com essa liderança para desobedecer à própria palavra? Deus, um desobediente? Aquela pessoa que você diz assim, é o filho, a filha, e você fala: não casa com essa pessoa, porque isto não vem de Deus para você. Não, Deus me disse que é para me casar com ela, é para me casar com ele. E aí você mostra as escrituras sagradas, mas não tem mais valor para aquele coração, porque esta vida está convicta que aquela é a vontade de Deus. O nome disso é engano. Eu sou o pastor Renato Gonçalves, estamos aqui para exercer o nosso ministério pastoral de ensino e queremos compartilhar com você como acertar a direção de Deus, como não errar o caminho de Deus aqui nessa terra, como fazer a vontade de Deus. Nós queremos, nesta aula introdutória, junto com você, para que você possa ter uma chave principal. Nós vamos trazer bastantes princípios para você das Escrituras Sagradas para que você possa acertar o alvo e não entrar em engano. Mas a aula introdutória, ela é fundamental, porque tudo que eu possa falar daqui para frente é importante que você vá aprender e eu vou transferir para você aquilo que eu recebi para não errar a vontade de Deus na hora que você está numa encruzilhada, no momento de tomar uma decisão, o que fazer? Isto é vontade de Deus ou não? Qual a direção a seguir? Então, tudo aquilo, todos os princípios que a palavra traz para essa decisão, o que eu trago hoje como introdução é fundamental para que você não entre em engano. Quando que a pessoa entra de fato no engano? Quando a pessoa entra no engano e entra num erro grave. De que maneira a pessoa pode entrar no engano? Nós vamos começar estudando dois textos hoje junto com você. Esses dois textos vão mostrar justamente isso. Quando que um coração que aparentemente servia a Deus, quando que uma liderança toma uma decisão contra as escrituras, como um adorador de repente vira um incrédulo, como um casal toma uma decisão que você vê claramente está contrária às escrituras sagradas e estão convictos que aquilo é o certo a ser feito na vida. Como é que o engano entra no coração do homem? Como a pessoa erra servindo a Deus, dentro da igreja, com a Bíblia na mão. Então, vamos estudar a Bíblia porque ela traz uma resposta muito simples para você não errar e uma resposta muito simples para você acertar. E acertar e alcançar a direção de Deus. Porque o nosso estudo tem como base para que você possa acertar a direção de Deus nas suas decisões. Então vamos ler o primeiro texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, esse texto está falando a respeito da vinda de Jesus Cristo e de um espírito maligno que atua na terra com engano. E ele fala então do espírito do anticristo, do espírito maligno. E ele está falando das pessoas que estão seguindo esses espíritos de forma errada. Então ele diz assim, no verso 7: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha só de quê? E sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só, o verso 10 diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Agora, olha o que ele diz na sequência. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja o que a palavra de Deus está dizendo desse espírito do anticristo que está no mundo, muitas pessoas errando, pensando estar fazendo certo, servindo o engano, servindo a mentira. E ele explica então qual a razão de uma pessoa errar o alvo. E ele mostra exatamente que o processo todo acontece no coração.
Quando a pessoa no coração, ela não tem prazer completo na verdade, mas ela tem prazer na iniquidade. Quando é que um homem entra em engano? Quando ele não está disposto a servir 100% o que Deus determina na sua palavra, contrariando às vezes suas emoções, seus sentimentos, suas filosofias de vida familiar, cultural. Ele então, não colocando todo o coração naquilo que é de Deus para a sua vida, ele começa a entrar em erro. Quando o homem não está disposto a obedecer 100% o que Deus está determinando, é naquele momento que ele se abre para o erro, para o engano entrar. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. E aí, veja o texto outra vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só. Para que você acerte a direção de Deus, é fundamental que você esteja com o teu coração completamente na verdade, completamente em Deus. Assim você vai descobrir, quando você sabe a história, o testemunho de um homem que está completamente errado, completamente enganado, como eu falei, um pastor que antes pregava dizendo, por exemplo, na sua doutrina, que o espiritismo é obra do diabo. De repente você vê esse mesmo pastor agora no espiritismo. E aí você vai conversar com ele e você pergunta, mas por que agora você é um espírita e deixou as escrituras sagradas? Ele não vai te apresentar nenhuma descoberta nova que ele viu nas escrituras sagradas. Ah, não, eu não tinha visto essa verdade. Você vai ver exatamente que no coração dele há um erro, uma coisa chamada iniquidade, pecado. E, por favor, pecado e iniquidade não só necessariamente são esses pecados morais, e é também como adultério, como prazeres contrários, sexuais contrários às escrituras sagradas, como vícios, drogas. Não, não só isso também. Quando, por exemplo, uma pessoa deve perdoar e ela não quer perdoar, diz que o engano entra no coração dela. É vencido por Satanás. Quando a mágoa, o ressentimento passa a controlar aquela vida, aquele coração. E ali tem um grande problema para que o erro possa entrar. Então ele não está tendo prazer na verdade, prazer na iniquidade. Significa então que ele não está tendo totalmente o coração aberto para Deus. Naquele momento uma pessoa pode errar. O engano pode entrar. É muito fácil a pessoa ficar enganada quando as suas motivações não estão purificadas diante de Deus. Quando ele não se achega diante de Deus para admitir todas as suas falhas, todas as suas fraquezas. Jesus disse, eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está doente. Quem está bom não precisa de médico, ou seja, Deus olhou do céu para a terra e viu que todas as pessoas precisavam de socorro, precisavam de ajuda, todo. Mas Jesus disse, mas eu estou aqui para cuidar, para ministrar aqueles que reconhecem. Eu estou enfermo, eu estou doente. Não no aspecto só fisicamente, mas no aspecto emocional e espiritual, principalmente, era o que Jesus estava falando como pecador, como errando o alvo que Deus tinha estabelecido. Assim, a pessoa não vai até Jesus. Assim, ela não tem a ação de Deus plena na sua vida. Assim, ela monta um engano. De onde vêm as falsas religiões, as heresias mais absurdas? Liderança que se levanta dizendo, Deus falou conosco. E você vê na história levando uma multidão a uma doutrina errada, levando a multidão, às vezes, a uma doutrina certa, mas a um espírito errado, a um espírito maligno, e você fica ali abismado como as pessoas não percebem, não discernem. Por quê? O problema está num só. Deus revela nas Escrituras Sagradas. Eles estão tendo prazer na iniquidade. Assim você acompanha a vida de uma pessoa que está completamente no engano. Alguém que você conheça. Senta com ela, começa a conversar sobre a vida dela. Você vai descobrir exatamente que ela, na verdade, queria fazer a vontade dela. Que ela não estava disposto ou a não perdoar, ou estava disposto a uma cobiça que ela tinha, que ela queria alcançar, ou ainda tinha um laço na vida dela que ela não queria soltar. E aí ela então transfigura Satanás em anjo de luz. O engano, o espírito do engano. E quando você conversa com ela, ela está convicta mesmo. Porque mentira e engano são duas coisas diferentes. A mentira, a pessoa tem consciência que aquilo não é verdade. O engano não. É uma verdade embaçada.
Ela acha que é verdade, ela acha que é Deus, ela acha que aquilo é o certo a ser seguido. Então segue o anticristo e não a Cristo. Segue o espírito do erro e não o espírito da verdade. Mas como uma pessoa que está na igreja, com a Bíblia na mão, pode chegar neste ponto? É justamente o que a palavra de Deus nos mostra nesse texto que nós lemos. Vamos voltar para o texto? Olha só. Ele diz assim, verso 10: E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus, olha só, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Percebeu só? Eles não receberam o amor da verdade. Eles não quiseram ser governados pela verdade. E aí foram orar. E uma voz que era de acordo com a mágoa, com o ressentimento, uma voz que era de acordo com o pecado, com a iniquidade, com o adultério, uma voz que estava de acordo com os laços do diabo que ela estava presa, ela dizia: isso é Deus. Não percebendo que ali tem um espírito do erro, do engano, não percebendo que ali é Satanás transfigurado em anjo de luz, com aparência de humildade, disciplina do corpo, adoração. Não, agora estaremos fazendo a vontade de Deus na nossa vida, quando você olha e diz: meu Deus, mas está contra as escrituras sagradas. Como essa pessoa entrou neste erro? Nós acabamos de ver o que o próprio Deus mostra e ensina. Não tiveram prazer na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por iniquidade, você já sabe, é tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Iniquidade é um homem que vive no adultério, e iniquidade também é um homem que não quer perdoar, que está cheio de mágoas, de ressentimento, que não consegue enfrentar a vida de acordo com a vontade de Deus, de se quebrantar e dizer: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ali a pessoa entra no erro, ali a pessoa entra no engano. Assim, você vai descobrir, por exemplo, que aquele adorador que diz assim: eu agora sou um ateu. Mas ele era um adorador. Mas por que você é um ateu? Porque as pessoas, o mundo inteiro está sofrendo. E como pode o mundo inteiro sofrer e Deus existir? Então Deus não existe porque o mundo sofre. Que loucura, meu Deus do céu! O próprio Deus se fez carne naquela cruz para sofrer. Esta é a única filosofia aceita. A única filosofia que eu aceito sobre sofrimento é aquela que o filósofo sofre em função do outro. É aquela que, de fato, o filósofo assume o sofrimento. E o único deles foi Jesus Cristo, Senhor, que naquela cruz não veio filosofar sobre o sofrimento, não veio falar sobre o sofrimento. Ele veio sofrer as nossas dores, levando as nossas iniquidades naquela cruz, dizendo: está consumado, está feito, está realizado. Eu não vim aqui filosofar sobre o sofrimento, eu vim aqui sofrer no teu lugar, para que agora você possa mudar, transformar tua maldição em bênção, a tua miséria em abundância. Eu vim aqui trazer vida e vida com abundância. Este sim é aquele que veio para sofrer. E a pessoa disse: eu não acredito em Deus porque tem um mundo sofrendo. Ora, que engano é esse? O apóstolo que agora é um apóstata. Aí você acompanha a vida dele e você vai descobrir, como nós já temos muitas histórias, eu não quero trazê-las nenhuma aqui hoje, eu poderia até trazer histórias conhecidas do nosso público, conhecidas pela TV, conhecidas de maneira pessoal e até particular, mas isso não importa. O importa é um princípio da palavra de Deus. O sujeito tinha toda uma vida de iniquidade, toda uma vida de prazer em lascívia, em sexos ilícitos, e de repente estabelece junto com um povo que segue uma religião que causa consequências trágicas a um monte de gente, e dizia que era Deus. E você então analisa: lá estava a iniquidade, lá estava o prazer, por isso o erro entrou, por isso o espírito do erro entrou, porque a própria Bíblia fala sobre isso. O espírito do erro, para que creiam na mentira aqueles que não tiveram prazer na verdade. Esse texto de 2 Tessalonicenses 2,11 é muito sério, porque o maior juízo de Deus é nos entregar a nós mesmos. Está lá em Romanos 1. Deus entregou os sentimentos do seu coração porque não queriam a verdade, não queriam se confrontar e dizer: não, eu é que tenho que perdoar. Eu é que tenho que superar isso. Não, eu é que tenho que soltar esse laço de iniquidade. Não, sou eu que estou errado. Não, sou eu que estou enfermo. Por não assumirem essa posição, o erro entra. E o pior juízo de Deus é quando ele nos entrega para nós mesmos, para esse ser desequilibrado que nós somos. Com facilidade transfiguramos o próprio Satanás no anjo de luz, dizendo: Deus falou comigo, quando na verdade Deus nunca vai falar contrariando os princípios da palavra de Deus. Não faz isso. O céu e a terra passará, diz Jesus, mas a minha palavra não passará. Portanto, cuidado, você que segue
Nós hoje temos uma diversidade enorme de pessoas ministrando. É preciso que você tenha o discernimento da palavra para você não entrar em erro, para você não entrar em engano e compreender que por trás de muitas ações, de muitos comportamentos, por trás de muitas doutrinas, de muitos ensinos, está o espírito do erro que nasceu de um coração que não tinha prazer na verdade, mas tinha prazer na iniquidade. Para acertarmos a direção de Deus, e esta é a nossa aula introdutória, é muito importante que você possa se confrontar e reconhecer um texto que nós vamos ver agora, que é o outro lado. Porque todas essas pessoas que nós compartilhamos, a liderança, por exemplo, que toma a direção dizendo Deus falou comigo, aí dias mais tarde você descobre que essa mesma liderança abriu o coração com outras pessoas, estou cheio de amargura, cheio de ressentimento, de mágoa por tudo que estava acontecendo. Não era Deus, era o espírito de amargura, era o espírito de ressentimento, de raiva e de ódio que estava controlando, era o próprio Satanás. E a pessoa dizia, era o próprio diabo, e a pessoa dizia, foi Deus, meu Deus, isso é uma loucura. E a pessoa não percebe porque ela está convicta que é Deus, não sabendo que esse texto das Escrituras está se cumprindo na vida dela. Por isso eu e você precisamos ser confrontados com as Escrituras Sagradas para não errarmos a direção na nossa vida, para não tomarmos decisões contrárias à palavra e ao Espírito Santo de Deus. E aí aquela pessoa que queria casar com a outra, que era contrária à vontade de Deus, era a paixão, era aquele sentimento que, por isso, como diz, a paixão é cega, né? Literalmente, e aquela paixão o bloqueou e ela se casou. Não que ela não pudesse se casar, mas não dizer que era Deus dirigindo. Como Deus disse para Salomão, Deus disse, case-se com todas as mulheres, menos com a filha da filha de Faraó. Salomão se casou com ela, mas se casou consciente que aquilo não era a vontade de Deus para ele, porque Deus falou diretamente para ele. E aí ele não disse, Deus me dirigiu para casar com essa mulher. Não, não, não. Eu sei que aqui eu estou fora da vontade de Deus. Aí é melhor, quando a pessoa admite os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos. Tanto que a Bíblia fala assim, que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. A pessoa começa a perder a fé, a pessoa começa a perder realmente e a praticar as Escrituras Sagradas, não no que se refere à obediência, mas à desobediência, é no exato momento em que esta pessoa realmente não está disposta a fazer a vontade de Deus na sua plenitude. Você diz, não, mas aquela pessoa queria fazer a vontade de Deus. Eu poderia citar, por exemplo, há muitos anos atrás, ficou famoso internacionalmente, eu não vou trazer aquilo que não edifica aqui, mas foi motivo de reportagens, inclusive, um homem que saiu dos Estados Unidos e montou aqui na América Latina uma seita que foi um escândalo mundial, porque depois pessoas até morreram. E se você conversasse com ele, ele era convicto que era Deus. Você vai às piores seitas e heresias e eles estão convictos que é Deus que está lá, que é Deus que está falando com eles. Como que eles estão crendo nessas doutrinas falsas, nessas heresias? Como e com tanta convicção, não percebendo que é Satanás transfigurado de anjo de luz? Eu estou falando isso que pode ser para algo tão profundo ou algo mais superficial no sentido de não com tanta profundidade envolvendo tanta gente, mas a sua vida pessoal, a sua vida íntima. E aí vamos a uma chave deste estudo introdutório para como que eu consigo acertar a direção de Deus na minha vida? Como é que eu faço a vontade de Deus na minha vida? Como é que eu acerto o alvo de Deus na minha vida? Como é que eu consigo fazer e ter certeza que essas decisões que eu estou tomando é Deus e não o meu engano, e não o meu desequilíbrio emocional, e não Satanás me enganando? Como que eu faço isso? Por isso que eu digo, todos os princípios que nós vamos dar daqui para frente, eles serão importantes, eles vêm de Deus. É Deus que orienta para nós agirmos assim. Mas se você, de repente, não tiver nenhum deles, mas tiver esse que eu vou mostrar aqui agora, você não vai errar a direção de Deus. Vamos ler? Aí está. Jeremias 29, 8 diz assim, preste atenção. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas, está falando de engano de novo, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, trazendo revelações. Veja só, o que é um adivinho? É alguém que traz uma revelação que não foi o Espírito Santo que trouxe. Muitas pessoas na igreja, ao invés de terem profecias, terem revelações que vão de Deus, na verdade, aquilo foi uma adivinhação. Por que foi uma adivinhação? Porque aquilo veio mostrando exatamente um espírito maligno que estava ali por trás. Nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Então são sonhos, são revelações, e eles têm convicção que é Deus. Não faça isso.
Diz assim, verso 9: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Olha só. Não os enviei, diz o Senhor, porque Deus nunca vai enviar ninguém. Volta para cá, olha só. Deus nunca vai enviar ninguém que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Vou repetir. Deus nunca vai dar uma direção que contrariou a palavra de Deus. Não vai fazer isso. Foi Deus que nos mandou fazer isso. E vai e quebra um monte de princípio da palavra, do amor, do relacionamento, e faz aquela direção e diz: foi Deus. Olha o que o texto diz. Porque ele vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Deus nunca vai enviar contrariando as escrituras sagradas. Porque assim diz o Senhor. E aí ele explica exatamente no contexto que essa profecia chegou. Que havia uma profecia, que Deus ia cumprir aquela profecia, e eles estavam contrariando o que Deus tinha dito. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha o que Deus diz. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha uma chave importantíssima aqui. Esta é uma chave principal. Eu digo, eu falo sempre, se eu tivesse que tirar todos os versículos da Bíblia e deixar um só, era esse que eu deixaria. Eu deixaria este por quê? Porque ele foi o motivo da minha conversão. Quando eu estava num engano filosófico tremendo, tentando descobrir que era verdade, e não tinha nada a ver com religião isso, tinha a ver com epistemologia, que era o conhecimento do conhecimento, pensava eu que estava só filosofando, mas eu botei todo o meu coração. Quando você bota todo o teu coração, dizendo, Deus, qual é a tua vontade de fato? E se você fica aberto ao Espírito Santo, então certamente Deus fala ao teu coração. Olha de novo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, como? É quando me buscardes de todo o vosso coração. É todo o vosso coração. Eu estou enfatizando bem isso para você. Todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo está aqui. O que é buscar de todo o coração? É o que Jesus fez. Pai, afasta de mim esse cálice. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Dá para entender? Pai, meu coração está amargurado, meu coração está ressentido, meu coração não aguenta mais esse sofrimento. E eu te peço, me dá uma direção. Afasta de mim esse cálice. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Deus falaria, perdoa, reconcilia, restaura. Pai Celestial, você admite, eu tenho iniquidade no meu coração, eu tenho prazer neste pecado, Deus. E eu te peço, me ajuda a me libertar dele. Essa sinceridade sua vai fazer com que você não erre o alvo. Mas quando você começa, não, Deus há de entender, como uma senhora disse, Deus há de me entender. Ela, casada, tendo relacionamento com um homem casado, disse, o meu bom Pai Celestial há de compreender. Ele compreende a sua filhinha aqui. Claro que compreende. E chama isso de iniquidade. Ora, Deus não vai mudar sua palavra. É preciso que você coloque todo o teu coração, buscar de todo o coração, e quando você se abre ao Espírito Santo, diz, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Buscar de todo o coração é isso, você entender que tem uma vontade sua, tem um desejo seu, mas você se abre de todo o coração para que Deus possa falar, para que Deus possa ministrar. Este é um dos principais segredos para você não errar o alvo, para você não entrar em engano, quando você está aberto a ser tratado, a ser mudado. E aí sim, Deus, olha, eu estou tomando algumas decisões que eu quero tomar, mas a tua palavra não me permite tomar isso. Então, Senhor, eu não vou tomar essa decisão contrariando a tua palavra. Eu quero esperar o teu tempo, a tua hora, o teu momento. Eu quero que o teu Espírito me guie realmente e não entrando em falsas profecias. Jeremias 29:13 é o segredo. Busca-me de todo o coração, abre o teu coração, venha falar comigo, venha abrir teu coração. Não deixa que seja guiado por um espírito de prostituição, por um espírito de idolatria, por um espírito de feitiçaria, rebelião, que eu estou falando, né? Feitiçaria e rebelião, mesma coisa. A pessoa tem uma rebelião na alma e ela traz direções de Deus.
Não deixe ser guiado por um espírito de amargura, de ressentimento, de mágoa que ficou gravado. Não me amaram, me rejeitaram, então agora Deus está me dirigindo. Não, 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 não. Bota todo o teu coração para Ele e Ele vai te direcionar. Quando você busca de todo o coração, e você, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero terminar essa aula introdutória com você para que você guarde esses textos, para não errar a direção. Eu vou contar uma das primeiras experiências que eu tive. Eu me converti, tive uma experiência muito séria com Deus, os céus se abriram, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi Jesus ressuscitado no Espírito, sabia que Deus falava, e eu sempre fui de dar atenção a muitas pessoas. E eu me lembro na época que, dando atenção a muitas pessoas, muitas delas chegavam para mim e pediam ajuda, né? Eu não era pastor ainda, eu era um jovem. E eu me lembro num caso especificamente de uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse assim, olha, resumindo a história, ou você se casa comigo ou você está saindo da vontade de Deus. Confesso que na época aquilo me abalou muito, falei assim, mas como? Será que Deus quer que eu case com essa pessoa? Eu até que gostava dela como uma amizade. Eu até que gostava dela, até que ela tinha uma boa aparência, não era nada disso não, mas eu não tinha nenhum sentimento por ela nessa direção, de casamento, de namoro. Eu sempre dava atenção a todo mundo, e ela confundiu que eu dando atenção para ela, achou que eu estivesse interessado nela, não estava. Eu falei para ela, olha, se isso é Deus está dirigindo, vou fazer o seguinte, amanhã eu vou orar, vou jejuar, buscar Deus, para que Deus fale ao meu coração, tá bom? E eu vou te dar essa resposta então, porque eu não tenho o mesmo sentimento por você, eu fui sincero, eu abri o coração. Falei, mas se Deus está falando com você, o que Ele está falando, que eu tenho que me casar com você, então eu vou buscar Deus, e Ele vai falar comigo. Eu me lembro que cheguei em casa, era um domingo bem tarde da noite, na segunda-feira jejuando, e naquela época celular não tinha sido inventado, nem o WhatsApp, porque hoje em dia, né, uma notícia acontece aqui, o outro já sabe do outro lado do mundo da mesma hora. Naquela época, aqui em Nova Friburgo, a cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui, telefone, né, nessa época que eu estou falando, que eu era bem jovenzinho, era só para rico, porque você não comprava nem o telefone, você era acionista e te davam o direito de usar o telefone. Então, a comunicação rápida era muito difícil. Ninguém sabia dessa história. Eu então fui, no dia seguinte acordei, orando, jejuando, e lá pelo período da tarde eu fui na casa de uma diaconisa da igreja, onde as reuniões costumavam acontecer também na casa dela. As pessoas se encontravam lá, porque a nossa igreja não tinha auditório. Chegando lá, ela atendeu a porta da casa, fez assim, como surpresa de eu estar chegando lá. Eu até achei engraçado. Falei, o que foi? Ela falou, entra, senta. Hoje pela manhã eu acordei com falando uma coisa. E quando eu prestei atenção no que eu estava falando, era uma mensagem para você. E a mensagem que eu vi quando era essa mensagem, eu disse, Deus, eu não conheço esse jovem, eu não vou falar isso para ele. Eu não vou falar. Quando eu falei não vou falar, comecei a passar mal, passei mal a manhã inteira. E eu sabia que eu estava passando mal porque eu falei que não ia falar. Ela acordou falando. E ela prestou atenção no que estava falando. Era uma mensagem para mim. E ela disse, lá pelo meio-dia, lá pela tardinha, ela falou, Deus, eu sei que eu estou passando mal porque eu disse que não ia falar para ele. Mas então faz o seguinte, traz ele aqui que eu vou falar para ele. Vou falar, mas só se tu trouxeres ele aqui. Fiquei boa na hora, então era realmente Deus querendo usar aquele instrumento, né? Da graça de Deus. E aí ela falou assim, e agora você chegou aqui. Falei, pode falar, não tem problema não. Mas ela não sabia nem do assunto, nem que eu, no domingo e na segunda-feira, tinha deitado, tinha dormido e acordado com uma oração só. Eu ajoelhei, cheguei em casa e falei, Deus, isso é buscar de todo o coração. Eu não quero me casar com essa pessoa. Mas se é a tua vontade, eu caso. Mas me mostra. Segunda-feira acordei, Deus, eu não quero casar com essa pessoa, mas é a tua vontade? Eu quero. Me mostra. Eu vou casar, mas me mostra. Ou seja, é buscar de todo o coração, é quando você abre mão de você. É quando você não deixa a amargura, o ressentimento, a iniquidade, os laços controlarem a tua vida, porque ali você está tendo prazer na iniquidade, prazer em você mesmo. Você é o centro do universo, você desobedece a Bíblia, fala que foi Deus que mandou. Aqueles versículos que Deus fala, mas um monte de gente faz isso também, eu também faço, eu faço igual aos outros. E aí não sabe que um espírito do engano, o espírito do erro entrou e vai gente atrás de você, no mesmo espírito de erro, no mesmo espírito do engano, e lá na frente,
sofrem uma grande consequência. E a gente pergunta, mas como? Se estavam buscando a Deus? Não estavam. Estavam buscando o seu próprio coração, o seu próprio engano, sendo controlado pela iniquidade, pela idolatria, pela avareza, pela amargura, pelo ressentimento, pela mágoa, que fez com que aquilo transfigurado em anjos de luz, não, agora eu posso fazer a minha vontade, centrada em mim mesmo. Ali o erro entra. Então eu ajoelhei e disse, Deus, eu não quero me casar com essa pessoa, mas se é a tua vontade, eu caso. E Deus viu que estava falando a verdade, do coração, é de todo o coração, eu casava, estaria casado com ela hoje. Olha o que a pessoa me disse, eu acordei falando uma coisa para você, era uma mensagem de Deus. Fala para o Renato que quando ele tiver que casar não vai ser dessa forma, eu contrariando seus sentimentos. Falei, aleluia, glória a Deus. Ainda bem que Deus foi favorável à minha oração negativa, eu não quero me casar com esta pessoa. Mas se Deus tivesse falado ali, eu quero que você se case com ela assim, eu estaria casado com ela aqui. Por quê? De todo o coração eu me abri a Deus. Querido, quer saber a direção de Deus para a sua vida? O texto é claro dizendo que você deve ter completo cuidado com a falsidade, com o engano, mas você deve orar, mas não só orar, invocar. Olha só o texto, Jeremias 29, 12. Então me invocareis, chame Deus. Então, a primeira coisa. E ireis e orareis. Você vai orar, mas não é só orar, porque muita gente ora, mas não busca de todo o coração, não abre o coração. E eu vos ouvirei. Verso 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero iniciar uma aventura com você, para juntos alcançarmos as direções de Deus, para cada um de nós, para o seu coração. E nós vamos aprender princípios para que você tome decisões de acordo com aquilo que está nesta palavra. O céu e a terra vai passar, mas esta palavra vai permanecer para sempre. Não deixe o engano entrar na sua vida. Como? Não tenha prazer na iniquidade. Não tenha prazer naquilo que é contrário à palavra de Deus. Não tenha prazer numa voz que chegou dizendo faça, mas contrariando aqui, porque isto é engano, mesmo que parece transfigurado em anjo de luz, parece um anjo de luz, mas não está de acordo. A Bíblia fala, ainda que um anjo, chegue e fale alguma coisa contrária a essa palavra, seja maldito esse anjo. Então, se um anjo agora, todo cheio de luz, entrar na sua casa e trazer uma direção que está contrária a esta palavra, não siga, não faça. Ainda que alguém se levante dizendo, Deus falou comigo, mas você está vendo que aquilo está de acordo com a palavra, não siga, não vá. Ainda que uma voz chegue no teu coração e diga, faça isto, contrariando a palavra de Deus, não faça. Porque o homem começa a entrar no engano quando ele não está disposto a obedecer a palavra e ao coração de Deus. Jeremias 29, 13 fica essa chave introdutória e nós voltaremos com mais aula sobre como alcançar a direção de Deus, como não errar a direção de Deus, como acertar a direção de Deus, como fazer a vontade de Deus. Será um prazer e um privilégio ter você nessa aventura. Vamos orar. Pai, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus e pedimos que Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia possa estar sobre este coração, que não quer errar o alvo, que quer viver na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Essa pessoa tem um interesse completo em se encher da Tua graça, do Teu conhecimento, da Tua revelação. Que seja assim com este coração, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula. E Deus vai nos edificar. Eu te espero.